Pesadelos em Foco. O ar no pequeno hospital de São Benedito do Alto era sempre rarefeito, impregnado com cheiro de desinfetante barato e o eco distante de passos. Mas no início de outubro de 1993, o cheiro parecia mais pesado, misturado a algo terroso e úmido, como musgo de cemitério trazido para dentro. Foi quando trouxeram ele. 2 peões da fazenda Teixeira o encontraram cambaleando na beira da estrada velha que subia para a mina desativada. Disseram que ele parecia um bicho do mato, ou pior, descalço. A roupa que um dia foi um uniforme de minerador dos anos 80, agora trapos sujos e rasgados que mal cobriam a pele esticada sobre os ossos. O cheiro dele, um cheiro que a enfermeira-chefe, Dona Clara, descreveu depois como uma mistura de terra molhada, metal velho e algo que azedou por dentro. Ele não gritava, não pedia ajuda. Apenas olhava para frente com um vazio que parecia devorar a luz dos olhos fundos. Vestígios de barba rala e suja cobriam o rosto cadavérico. As mãos tremiam, um tremor fino, constante, como um fio de alta tensão zunindo. A triagem foi um pesadelo logístico e sensorial. O toque na pele dele era repulsivo, fria e seca em alguns pontos, estranhamente úmida em outros, com uma textura que lembrava papel de seda velho. E as manchas, no corpo pálido, sob a sujeira, havia manchas de um branco doentio que, na penumbra, emitia um brilho fraco e esverdeado. Bioluminescência. Num ser humano. Quando a médica plantonista, doutora Mendes, tentou perguntar seu nome, a resposta veio calma, articulada, mas com um sotaque que parecia vir de muito longe no tempo e no espaço. Ele se apresentou, Piotr Pavlovich Romanov. Eu voltei. Dona Clara, a enfermeira, quase deixou a prancheta cair. Piotr Romanov, o mineiro que havia desaparecido na Galeria 7 anos antes, em 1986. O que foi declarado morto. Uma busca rápida nos arquivos empoeirados da prefeitura confirmou nome, data de nascimento, até a descrição física batia, apesar do estado deplorável. O homem na maca estava oficialmente morto. O hospital, já quieto, foi tomado por um sussurro de pânico. Como? Por quê? O caso do desaparecimento de Romanov era uma ferida mal fechada na cidade. Ele trabalhava na mina de ferro, uma das veias econômicas da região na época. 7 anos atrás, uma manhã como outra qualquer, ele desceu para inspecionar a Galeria 7, uma seção antiga que apresentava tremores irregulares. A comunicação foi cortada de repente às 8h47 da manhã. Equipes de resgate entraram. Não encontraram desmoronamento, não encontraram o corpo, nem sequer os equipamentos de segurança. A galeria parecia intacta, exceto por um detalhe, minimizado nos relatórios oficiais: uma parede na seção oeste. Não era rocha bruta. Era lisa, anormalmente lisa, com um brilho úmido e um toque polido, como se algo tivesse deslizado através dela, sem quebrar a estrutura. 3 meses de buscas infrutíferas e Romanov foi dado como perdido, enterrado na burocracia como uma fatalidade da mineração. Agora ele estava ali, vivo, mas errado. Os exames médicos foram uma sequência de descobertas perturbadoras. Impressões digitais batiam. Arcada dentária também. Mas o sangue, níveis de fósforo nas alturas, vestígios de minerais que não deveriam estar ali, ausência quase total de flora intestinal humana. O corpo parecia estar funcionando com uma química alienígena. Qualquer tentativa de alimentá-lo com comida normal resultava em vômitos violentos de uma substância esverdeada e fétida. Água. Náusea imediata. Ele só conseguia ingerir um líquido espesso e translúcido que a equipe preparou, uma espécie de soro nutritivo, e mesmo assim em quantidades mínimas. O brilho na pele não cessava, apenas diminuía sob luz forte. Era uma luminescência fria, sem calor. A pele começou a descamar em placas finas, revelando sob ela uma camada ainda mais pálida e com um padrão sutil, como veias ou filamentos estranhos se ramificando sob a epiderme.
Os psiquiatras foram chamados. Romanov falava, mas suas frases eram entrecortadas por pausas estranhas, palavras que pareciam esquecidas no tempo e a inserção de sons que não eram idioma nenhum. Durante o sono, ele murmurava incessantemente, não em russo, não em português, mas naquela mesma sequência de assobios e cliques guturais. Não parecia um sonho, mas uma transmissão. Ele começou a relatar sua experiência, não como uma história, mas como fragmentos de memória que pareciam escapar de uma névoa tóxica. O toque na parede lisa. Não um puxão, mas uma sensação de ser absorvido, de a matéria ceder e fechar em torno dele. Depois, escuridão e um silêncio tão absoluto que perfurava os tímpanos. Despertar em uma câmara subterrânea. Não era rocha polida. Era crescimento. As paredes, o teto, o chão, tudo era coberto por uma massa orgânica, uma espécie de fungo ou líquen gigante que pulsava suavemente e emitia luz fraca, doentia, azulada e esverdeada. O ar era denso, quente e úmido, com um cheiro metálico e terroso que os enfermeiros sentiram nele. E o zumbido não era sutil. Era um drone grave, constante, que parecia vibrar nos ossos. Ele estava sozinho. Gritou, mas o som foi abafado pela própria matéria da câmara. Dias se arrastaram, marcados apenas pela mudança sutil na intensidade da luz orgânica. A fome e a sede humanas desapareceram, substituídas por uma necessidade vaga, diferente. Então eles apareceram. Não como seres distintos caminhando. Surgiam das sombras, destacando-se lentamente da parede orgânica, como se a própria massa estivesse se desdobrando em forma. Altos, esguios, com pele translúcida que brilhava como a dele. Olhos pequenos, negros, que não piscavam. Bocas, apenas fendas discretas. Não faziam barulho ao se mover, deslizando sobre o chão úmido e fúngico. Não havia comunicação verbal. A primeira interação foi um toque. Um dos seres se aproximou, a mão fina e alongada estendida. Não foi um gesto amigável. Foi uma exploração. Os dedos tocaram seu ombro. Não houve calor, mas uma vibração fria e penetrante que pareceu percorrer seu sistema nervoso. Não doeu, mas deixou uma sensação de intrusão. Ele não aprendeu a língua deles. Ele disse que a língua entrou nele. Sons vibrantes, assobios de frequência impossível para cordas vocais humanas, tons que pareciam transmitir estados emocionais crus, medo, aceitação, fome alienígena. A comunicação não era falada, era sentida, uma ressonância dentro da própria cabeça, uma sensação de pensamentos sendo implantados. Ele foi levado para o que chamou de cidade. Não era construída, era cultivada. Corredores que pareciam veias, salas que pareciam órgãos, tudo moldado na massa orgânica pulsante. As texturas eram perturbadoras, lembravam tripas expostas, favos de colmeia podres, ossos esmigalhados. O zumbido era mais forte ali, uma nota grave que parecia a respiração lenta de algo imenso e vivo. A rotina não era imposta, mas inevitável. Havia áreas onde a massa orgânica se abria para revelar lagos de líquido nutritivo. Outras onde a luz era mais intensa, cultivando os fungos luminescentes. E as áreas de alimentação. Ele relatou com tremor renovado os vermes. Criaturas gigantescas, pálidas e cegas, movendo-se em túneis paralelos, secretando a pasta gelatinosa que era a única fonte de nutrição. A tarefa dele, ele percebeu, era auxiliar na colheita dessa pasta, raspando-a dos túneis e transportando-a. Era uma tarefa biológica, não laboral. Ele era parte do ecossistema, um membro indesejado que precisava encontrar uma função. Não havia líderes visíveis, nem conflito. A organização era orgânica. Cada ser parecia guiado por um instinto coletivo, uma telepatia de baixo nível ou o próprio zumbido ambiental. Não havia pressa, apenas uma progressão lenta e implacável. As mudanças começaram sutilmente, depois aceleraram. A pele.
As manchas esverdeadas se espalharam, os padrões filamentosos sob ela se tornaram mais distintos. O brilho tornou-se parte dele. As unhas ficaram opacas, depois translúcidas, grossas e quebradiças. O cabelo caiu em tufos, deixando o couro cabeludo exposto, pálido e brilhante. Os dentes. O horror veio quando ele sentiu o primeiro dente molar amolecer. Não caiu. Foi reabsorvido. A gengiva se fechou sobre a cavidade, e no lugar, lentamente, cresceram placas lisas, duras, que ele não conseguia descrever senão como osso polido. A digestão humana parou. O corpo dele se adaptou a processar apenas a pasta dos vermes e os minerais absorvidos do ambiente. A memória de comida humana o nauseava. Os pesadelos eram cheios de imagens de carne crua, sangue, o cheiro de fezes humanas, coisas que seu corpo agora via como repulsivas, tóxicas. A linguagem humana se tornou um fardo. Pensar em português ou russo era como tentar vestir roupas que encolheram e apertavam. Os sons vibrantes, os assobios, a comunicação sentida tornaram-se seu idioma interno. Ele sonhava naquela língua. A perda da identidade humana não foi um processo psicológico abstrato. Foi física, química, biológica. Ele estava sendo reescrito. Ele o chamou de gente de dentro. Não por familiaridade, mas pela terrível constatação de que eles eram parte do dentro, do subsolo, da própria estrutura da Terra. Não habitavam um lugar, eram um lugar. Não havia morte como ele conhecia. Os enfermos, aqueles cuja luz diminuía, eram levados para áreas especiais. Ele via a massa orgânica do chão envolvê-los, absorvê-los. Depois, novas tramas luminosas cresciam naquela área. Reintegração. Não morte, mas dissolução e reutilização. O horror estava na ausência de individualidade, na completa submissão ao ciclo do dentro. Vera a chamou assim. Não tinha nome, mas uma distinção. Vivia isolada numa câmara, um domo de massa orgânica que brilhava com uma luz azul mais intensa. Ela não participava das tarefas. Era diferente. A comunicação telepática que emanava dela era mais clara, menos invasiva, mas ainda perturbadora. Ele entendeu, ou sentiu, que ela era estéril, incapaz de se integrar ao ciclo reprodutivo dissolutivo. Era uma anomalia preservada. Vera ofereceu a ele um espaço em seu domo. Não com palavras, mas com um desdobramento da massa orgânica, criando uma reentrância. Ele viveu ali com ela. Não havia conforto, apenas uma pausa na implacável assimilação do coletivo. Vera cultivava fungos ornamentais, formas estranhas que mudavam de cor e padrão. Em um momento que Piotr calculou como um ano, Vera lhe deu um fungo, azul, em espiral, com um cheiro perturbadoramente doce. Um presente. Piotr o plantou. Foi a única coisa ali que teve a ilusão de ser sua. Mas a reclusão com Vera apenas retardou, não impediu a transformação. Sua pele ficou mais pálida, o brilho mais intenso no escuro. O crescimento das placas ósseas na boca continuou. A repugnância por tudo humano se intensificou. Ele olhava para as próprias mãos e via a pele esticada, as veias filamentosas brilhando por baixo, e sentia um asco profundo, como se estivesse usando a pele de outra criatura. A crise veio quando ele olhou para o reflexo distorcido em uma superfície úmida e não reconheceu o rosto. O rosto de Romanov estava se dissolvendo, sendo substituído por algo pálido, luminoso, com olhos vazios e a boca lisa de osso. Ele decidiu partir. A decisão não foi um pensamento lógico. Foi uma repulsa que emanou de suas últimas vestígios de humanidade, um grito silencioso contra a assimilação total. Comunicou a Vera com um gesto simples, mão no peito, onde o coração humano já não batia como antes, e apontando para acima. Vera o levou para outra câmara. Essa era diferente. As paredes não apenas brilhavam, pulsavam com uma luz instável, como uma febre. No centro,
Uma fenda vertical, escura, de onde emanava um ar quente com um cheiro metálico forte. Não era uma saída. Era uma lágrima na realidade. Vera ficou à beira da fenda. Sua luz azulada pulsava freneticamente. E pela primeira vez, uma comunicação que se aproximou de palavras, sentida com uma clareza arrepiante. Se for, não volte. A menos que esteja certo. Certo de quê? De ser um deles. De ter a humanidade erradicada? Pioter hesitou. Sentiu a massa orgânica da câmara vibrar em torno dele, o zumbido aumentar. Uma parte dele queria recuar, se dissolver ali, acabar com a agonia da transição. Mas a repulsa prevaleceu. Ele atravessou a fenda. O despertar no hospital foi um trauma sensorial violento. A luz fluorescente, agressiva, fria, morta. O cheiro de produtos químicos. Os sons, vozes humanas, passos, o bip dos aparelhos, um caos de ruído incompreensível e doloroso. O toque das mãos humanas na sua pele, quente, úmido, nojento. Ele perdeu a consciência quase imediatamente. Quando acordou de vez, estava cercado por rostos assustados, sussurros preocupados. Os exames continuavam, mostrando anomalias que a medicina não podia explicar. Sua pele brilhava mais forte na escuridão do quarto. Ele não conseguia comer, beber. Dormia em breves períodos, murmurando os assobios e cliques. Os psiquiatras diagnosticavam de tudo, mas ele sabia, não era doença mental. Era ser outra coisa. E a outra coisa não pertencia ali. O caso, é claro, vazou. O hospital recebeu ordens. Sigilo absoluto. E então, o visitante. Um homem de terno escuro, sem identificação clara, com documentos antigos sobre o desaparecimento de Romanov. Falou com a doutora Mendes, com Dona Clara. Exigiu ver Pioter. 6 horas trancados no quarto. Ninguém sabe o que foi dito. Mas depois, o homem de terno recomendou a transferência imediata para uma instituição especializada. Não disse psiquiátrica, disse especializada. Pioter Romanov recusou, com a voz fraca, mas firme, preciso, de ar. Pediu para caminhar nos jardins do hospital. Foi permitido, sob vigilância discreta. Na manhã seguinte, a vigilância o perdeu. Não houve alarme. Simplesmente, não estava lá. A equipe procurou. Encontraram as marcas. Pegadas finas, descalças, na terra úmida ao redor do hospital. Não iam para a estrada. Iam para a direção da antiga mina. As pegadas paravam subitamente no solo, como se a terra o tivesse reabsorvido. Nos arquivos do hospital, na ficha de paciente não identificado, posteriormente identificado como Pioter Romanov, declarado morto, 1986, havia apenas um item além dos relatórios médicos aterrorizantes. Deixado sobre a cama vazia. Uma pequena placa de material que parecia rocha rugosa com vestígios de fungo seco. E nela, escrita à mão com algo que parecia carvão ou terra compactada, uma frase. Eu fui para onde há silêncio. Lá eu sou vivo. Aqui eu sou sombra. Não me procurem. Abaixo de nós não há vazio. A Galeria 7 foi selada com concreto e aço dias depois. Anos se passaram. O Hospital de São Benedito do Alto nunca mais foi o mesmo. As anomalias geológicas na região da mina persistiram. Variações de temperatura subterrânea, pequenas oscilações de umidade, até leituras de radiação que não batem com nada conhecido. E às vezes, em noites sem lua, dizem que se você estiver perto da entrada selada da mina, pode ver um brilho fraco e esverdeado emanando da rocha. E talvez, muito baixo, sentir uma vibração no solo. O zumbido.